Olá, eu sou a professora Rose Sampaio, hoje fazendo com você a análise minuciosa do edital Professores do Estado da Bahia 2017. Não esqueçam, estou em parceria com o curso Ímpar, o site www.cursoimpar.com.br, justamente para oferecer para você um curso online especial, tanto para professores quanto para coordenadores, tá? Do nosso edital 2017, organizadora Fundação Carlos Chagas. Trouxe para vocês os pontos mais relevantes do edital e vou apontar quais são os pontos que você precisa identificar em casa, ok? Vamos lá? Bom, primeiro ponto, e um ponto extremamente importante, é você reconhecer como é que a prova vai acontecer. Quais são as etapas para essa prova? Serão 3 etapas de análise para a sua classificação. Primeira etapa, constituída aqui pelas provas objetivas. Agora, só porque são chamadas de primeira etapa, segunda etapa, não significa dizer que elas vão acontecer em tempos diferentes. Não, gente, elas acontecem no mesmo momento, sim, no mesmo momento. A primeira etapa e a segunda etapa acontecerão no mesmo dia que você vai realizar a prova lá em fevereiro. Nós temos aqui a primeira etapa, que são as provas objetivas, vamos esmiuçar um pouquinho isso em relação a quais são os conteúdos, e a segunda etapa, que é a prova discursiva. Como é que isso aqui vai ser organizado? Você tem que ter um percentual mínimo de acerto para a objetiva para conseguir ser habilitado e classificado na avaliação seguinte. Quando identificam, eles contabilizam o número de vagas vezes 1,5, se eu não me engano 1,5 ou 2, eu não sei ao certo, não lembro ao certo, vezes 1,5, e eles identificam aqui a quantidade de redações que serão analisadas, que serão avaliadas. Os candidatos que ficarem empatados na última colocação, somente aqueles que ficarem empatados na última colocação, todos estes empatados terão a sua redação corrigida, independente de ter extrapolado aquele cálculo de 1,5. Por exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, tá? 4 candidatos. Esse com a nota X, esse com a nota X1, esse com a nota X1 também. Só que esse que tem nota X1 igual ao segundo, que tem nota X1, ele vai ocupar estas posições. Aqui embaixo, XX, por exemplo, vou colocar só 5 vagas, tá? X1. Todos os candidatos que ficarem na colocação com XX1, todos eles terão a sua redação corrigida, tá? Então, aqui, se houver três candidatos empatados na última colocação, todos os 3 terão a sua redação corrigida. Mas só neste contexto, tá? Só, né, com essa avaliação. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Trata justamente da prova de títulos. Nós também vamos detalhar a questão relacionada às provas de título, tá? Quanto cada título vai poder contabilizar lá no seu resultado final. Mas, pelo amor de Deus, título, gente, é coisa muito séria para se analisar. A entrega dos títulos vai ser só em abril. Mas, a partir de agora, você já tem que fazer o requerimento dos arquivos dos documentos que você não tem em mãos. Por exemplo, um diploma leva muito tempo para ser produzido. Então, você tem que correr logo atrás disso, tá? Para conseguir ter este material em mãos para lá em abril você conseguir encaminhar sem burocracias, sem dores de cabeça, sem aquela coisa, ai meu Deus, eu não sabia. Não sabia porque a gente leu o edital junto. Vou dizer isso para você. Nós temos a prova discursiva. As opções da inscrição para você participar dessas 3 etapas, elas estão identificadas no pré-requisito, que a gente tem que ler, pré-requisito, remuneração, e estão aqui no capítulo 2, o que a gente vai analisar agora. Pré-requisito importante. Às vezes, inclusive, o que acontece?
às vezes eles colocam como pré-requisito uma experiência, a necessidade de uma experiência. Não tem neste edital a necessidade de experiência, tá? Isso é importante frisar. Para professores, peguei aqui o exemplo do professor ligado à física, você tem que ter um diploma, lógico, devidamente registrado, que seja do curso superior de licenciatura ou correlatos. Em todos os de licenciatura serão assim, curso superior de licenciatura ou de licenciatura plena em ciência da natureza ou licenciatura interdisciplinar e suas tecnologias ou diploma de habilitação específica em física. Tem lá as correlações para os outros cargos, não somente professor de física. E este diploma tem que ser reconhecido pelo MEC. Logo, pessoas lindas, não pode ter atestado. Atestado de escolaridade não vai servir. Somente o diploma, ok? É que vai servir. Então, ó, corre lá. Nós temos vencimentos para professores. 2.145, mas nós temos uma gratificação de estímulo às atividades no valor percentual de 31,18%, que dá R$ 668, um total de R$ 2.814. Mas, por favor, pessoas lindas, a cada especialização, mestrado, doutorado, você vai acrescendo isso. Você também tem os acréscimos ligados a outros benefícios, porque o Estado ele faz plano de carreira. Então, não se choquem com os 2.814, não se choquem com isso. Você vai receber um pouco mais que isso. Carga horária semanal, 40 horas. Mas não esqueçamos que não são 40 horas de sala de aula. São 40 horas de total de atividade remunerada, sendo 24, 26 de sala de aula, o restante não é sala de aula, ok? Pré-requisito para coordenador pedagógico, diploma devidamente registrado de conclusão de curso superior de graduação em pedagogia. Veja, ele não está pedindo, como pediu em outros editais, ele não está pedindo experiência. Aqui você não precisa ter a experiência de 2 anos em sala, de 2 anos em coordenação. Ok? Vamos lá? Remuneração, eu tenho aqui uma remuneração um pouco maior do que a de professor. Vencimento é o mesmo, 2.145, mas tem um acréscimo que é um pouquinho maior, 745,51, com um percentual de 34,75%, total de R$ 2.890, carga horária semanal de 40 horas, tá? Pelo amor de Deus, requisitos para investidura dos cargos. Isso aqui, gente, você que tem que ler. Por que você que tem que ler? Porque são 16 tópicos muito particulares relacionados a processos, relacionados a sentenças, relacionados à questão eleitoral, relacionados à questão de serviço militar. Então, é você que tem que avaliar. São 16, leiam, porque vocês podem não se enquadrar em um deles, mas terem tempo, vocês podem ter tempo de resolver a pendência, de resolver a questão. É fundamental que isso aconteça, tá? Façam a leitura, portanto. As inscrições. Ele coloca isso aqui que eu acho massa, mas o pessoal não lê. Para evitar ônus desnecessário, orienta-se com o candidato, recolha o valor da inscrição apenas após tomar conhecimento de todos os requisitos deste edital. Aí você não lê, paga, faz a prova e não consegue tomar posse, porque não se enquadrou em um dos tópicos, é fogo, né? Uma coisa interessante que para alguns direitos foram assegurados muito bem nesses editais, neste edital e nestes últimos editais, realmente os direitos estão sendo muito bem abraçados, percebidos, é que fica assegurada aos candidatos travestis e transexuais, olha que coisa interessante, a inscrição e identificação deste concurso pelo nome social e não o nome civil. Tá? O nome social é aquele, Paula nasceu Paulo, mas gosta de ser Paula, se identifica como Paula. Isso aqui é igualdade de gênero, tá? Respeito à condição de gênero. E aí ela
se apresenta como Paula e tem aquele constrangimento. Tinha aquele constrangimento, não, mas você é Paula, estou vendo Paula, como é que sua identidade está de Paulo? Então, há essa possibilidade. No entanto, há nos órgãos, nas escolas em que acontecem os concursos, há os órgãos que identificam a impressão digital. Então, nesse momento, pode ir lá, Pedro Melo, no caso, identificar a impressão digital. Importante, no entanto, frisar que apesar de ela poder se inscrever como Paula, nas publicações oficiais haverá o nome civil, tá? Então, a identificação nas correspondências oficiais, nas publicações oficiais, será uma identificação de Paulo e não de Paula. Vamos lá. A inscrição começou no dia 14, às 10 horas da manhã, e vai até o dia 12 de dezembro, às 14 horas. Pelo amor de Deus, horário de Brasília. Não me deixa, gente, para fazer a inscrição às 13 horas do dia 12 de dezembro. E não reclama se fizer isso no dia 12 de dezembro, às 13 horas, porque as 13 horas daqui são 14 horas de Brasília, por causa do horário de verão. Apesar, acessar o site da Fundação Carlos Chagas durante o período das inscrições e por meio dos links fazer a sua inscrição. Vamos lá? Valor da inscrição, R$100, tanto para professor padrão quanto para o coordenador pedagógico. No dia 27/11, atenção, no dia 27/11, o candidato poderá conferir no site da Fundação se os dados de sua inscrição foram recebidos. Então, até o dia 27 é antes da inscrição terminar. Antes. Então, até o dia 27 você já tem. Se você já fez a inscrição, dá uma olhadinha. Isso aqui é importante, gente, porque eu já vi muita gente. Teve um caso no passado que minha aluna se inscreveu para o concurso, se não me engano, do IBGE. Ela se inscreveu para o concurso e programou o pagamento. Teria que ser para o dia seguinte, só que ela programou para um mês seguinte, não para o dia seguinte. Gente, ela só se deu conta disso nas vésperas da prova, quando foi identificar o cartão de inscrição dela. Não havia cartão de inscrição, então ela, fuçando lá nas coisas, identificou que simplesmente fez o pagamento muito depois, porque ela programou, né? Então, isso é complicado, é delicado, você realmente precisa acompanhar essas datas, esses prazos todos, porque, gente, perder uma oportunidade por causa de esquecimento é muito doído. O candidato deverá efetuar uma única inscrição. Não serão aceitas duas inscrições, tá? Se você efetuar mais de uma inscrição, a última inscrição é que vai ser validada, mas eles não vão devolver o valor da primeira inscrição, não. Então, se você diz, eu tenho formação em coordenação pedagógica e formação em licenciatura, vou me inscrever para os dois, não, cara pálida, você só pode se inscrever para um, independente de a prova acontecer em horários diferentes, tá? De as provas acontecerem em horários diferentes. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição, com exceção do cidadão que é amparado pelo decreto, fizer parte de programas sociais do governo ou for membro de uma família de baixa renda. Isso também você tem lá, no processo de inscrição, você vai encontrar inscrição como isento, aí faz a inscrição como isento, não tem o boleto gerado e aguarda a liberação do deferimento ou do indeferimento. Quando o deferimento, se houver o indeferimento, ou seja, se não houver a aceitação dessa inscrição, você precisa ou entrar com recurso, tem só 2 dias para entrar com recurso, ou precisará efetuar o pagamento do boleto que será naquele momento gerado, tá? Para solicitar a isenção do pagamento, de que trata o item 4.13, o candidato deverá efetuar a inscrição isenta, conforme os procedimentos estabelecidos, como eu falei para vocês. O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento no valor da inscrição deferido, ou seja, aceito, terá sua inscrição validada, não gerando boleto bancário para o pagamento de inscrição. O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento no valor da inscrição indeferido, poderá apresentar recurso no prazo de 2 dias úteis após a publicação no site da Fundação Carlos Chagas. Então, pelo amor de Deus, acompanha esse lance de datas, de prazos. Vamos lá? Para
candidatos com deficiências. Eu falei para vocês, o edital é um edital de igualdade, tá? Então, ele identifica a questão relacionada à etnia, à deficiência, a gênero, muito bem construído, tá? Em novos tempos, graças a Deus. As pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 5% das vagas existentes que vierem a surgir no prazo de validade do concurso. Se por um acaso, isso aqui é interessante, com a aplicação do percentual de que trata o item 5.1, que tem que ser de 5%, caso o resultado seja um número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro. Só que isso não vai acontecer se for inferior a 0,5, ok? Então, se for superior a 0,5, até 0,5 não pega. Então, tem que ser 0,6 para arredondar ali para uma vaga. Nós temos na tabela lá de vagas a identificação de quantas vagas são direcionadas para deficientes, negros e ampla concorrência. Dá uma analisada. Pelo amor de Deus, observações importantes concernentes à deficiência identificada pelo candidato no ato da inscrição são feitas no tópico 5.8. Leiam, porque vocês precisarão, caso haja alguma deficiência auditiva, visual, motora, vocês têm a condição de requisitar um atendimento especial. E esse é o ponto. Os laudos médicos também são importantes, porque seu pedido pode ser indeferido, então você vai ter que ter os laudos médicos todos atualizados para entrar com um pedido de reconhecimento. Beleza? Leiam esse ponto, é muito importante. Os candidatos que no período das inscrições não atenderem ao estabelecido neste capítulo serão considerados candidatos sem deficiência, bem como poderão não ter as condições especiais atendidas. Isso é relevante, gente, é muito relevante. Uma deficiência visual que necessita de uma prova com uma fonte maior, tem que dar toda esta orientação para a organizadora, tá? Vamos lá. Ainda, candidatos com deficiência, candidato cujo laudo seja considerado inválido ou tenha solicitação indeferida, poderá consultar por meio de link disponível no site da Fundação Carlos Chagas os motivos do indeferimento e poderá interpor recurso no prazo de 2 dias úteis após a publicação indicada. Eu adoro quando cai no sábado, porque 2 dias úteis depois do sábado é segunda, terça-feira, né? O candidato cuja deficiência seja considerada incompatível com o exercício das atribuições dos cargos será excluído do concurso público. Vou dar um exemplo para vocês. Agente da Polícia Federal. Uma restrição motora severa não vai poder exercer aquela atividade. Então, uma pessoa que tiver uma deficiência neste nível não pode se inscrever para este cargo. Então, você tem que analisar quais são os cargos que podem ser habilitados para esse tipo de execução, não é? de atividade. Nós vamos identificar também as atividades que serão desenvolvidas. São essas atividades que serão desenvolvidas que levam o candidato a avaliar se poderá ou não executar a atividade feita. O candidato deficiente concorrerá, isso é muito importante, concomitantemente às vagas a ele reservadas e as vagas destinadas à ampla concorrência. Então, ele vai participar das 2 listas, tá? Tanto os deficientes quanto os candidatos que se inscreverem na condição de afrodescendente, na condição do negro, no estado da Bahia. E eis aqui nossa referência a os candidatos negros em uma cidade que é conhecida como a cidade, populosamente falando, a cidade com maior número de negros fora da África, 84% aproximadamente aqui em Salvador. Então, você tem uma condição altamente especial para o público. O público, portanto, vai concorrer às vagas para negros, as vagas para ampla concorrência, e se for deficiente, as vagas para deficientes concorrem, portanto, para essas 3 listas, tá bom?
Os candidatos negros com deficiência, o que eu acabei de falar, poderão se inscrever concomitantemente para as vagas reservadas às pessoas negras nos termos da lei de 8 de agosto de 2014 e para as vagas reservadas à pessoa com deficiência. No dia, data, mais uma data importante, no dia 9/1 será publicada no site da Fundação e no site do Portal do Servidor lista contendo a relação dos candidatos que optaram por concorrer a vagas reservadas aos candidatos negros, e é importante frisar que isso aqui é tão rigoroso quanto as normas voltadas às cotas da universidade. Se for pego na mentira, puxa o rabo dela, eu não sei como é que é a música, mas tem problema, tá? Então é melhor você reconhecer de forma adequada, de forma justa, porque infelizmente, gente, infelizmente, há pessoas desonestas neste mundo. Das provas, conteúdo, agora fica boa coisa. Conteúdo para professor, conhecimentos gerais, quantidade 20, peso 1,5, conhecimentos interdisciplinares. Alguns falaram para mim assim, não cai português, isso aqui é linguagem, isso aqui é português, conhecimentos interdisciplinares, agora português contextualizado, né? Identificando toda a correlação entre os saberes, entre os conhecimentos humanos. É bem interessante, nós vamos detalhar a parte aqui do conteúdo. Quantidade 20, peso 1,5. Conhecimentos específicos, quantidade 10, peso 4. E a discursiva 3, sem o peso, mas isso aqui é altamente importante, porque quando cai discursiva, a gente só nota, às vezes está lá embaixo e sobe, assim como às vezes está lá em cima e desce, é melhor subir, né, do que descer. Nós temos que analisar o seguinte, como são 3 questões, eu estou esperando ali uma questão discursiva entre 10 a 15 linhas, não vão ser questões de 30 linhas, vão ser questões entre 10 a 15 linhas, no curso ímpar, o site cursoimpa.com.br. No curso ímpar, nós estamos oferecendo turma online e turma presencial para os 2 cargos, tanto para professores quanto para coordenadores, tá? Então, se você quiser, se você me acompanha de Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras, Senhor do Bonfim, enfim, Xorroxó, se você me acompanha e quer fazer um curso online, olha, meu parceirão aí, o curso ímpar, equipe da Zorra, gente, rapaz, equipe boa, adoro. Tem a Suzane Maranduba, que é a professora de conhecimentos gerais, a parte de educação, também a professora Vanja Luciano e o professor Omar, que são professores ligados à direito, à parte de legislação. Coordenador pedagógico não tem conhecimentos interdisciplinares, porque dentro do tópico específico dele, ele trabalha muito com a interdisciplinaridade, tá? Então, por isso que eles não têm os conhecimentos interdisciplinares. Nós temos os conhecimentos gerais, os conhecimentos específicos e a discursiva valendo 3 pontos. Vejam que os conhecimentos gerais, 20 questões igualzinho. A específica, 10 questões igualzinho. Eles fazem, no entanto, com tempo menor. Aqui, o professor faz com 4 horas e meia. O coordenador faz com 3 horas e meia, tá? Vamos lá. Aqui sobre o título, né? Os títulos, como eu falei para vocês. Valor máximo, título de doutorado, 1,5. Título de mestrado, meio. Título para especialização, meio ponto, você pode ter um acréscimo no máximo de 2,25. No máximo, umas 25 décimos, gente, às vezes salva a sua vida, te coloca lá dentro. Os candidatos considerados habilitados na prova discursiva, na forma prevista no capítulo 11 deste edital, terão avaliados os títulos e os respectivos documentos comprobatórios para fins de pontuação. Nessa fase de avaliação, na forma prevista neste edital, serão aceitos títulos obtidos pelo candidato até a data final do prazo de recebimento de títulos. Olha, então você, se tiver o título emitido só lá em abril, vai ser do dia 13 ao dia 20 de abril, se eu não me engano, daqui a pouco a gente vai ver a entrega desses títulos. Então, se até abril, até o 1º de abril, você tiver o título, massa, pode levar. Que alguns, eles são impeditivos, eles indicam que tem que ter o diploma até o dia da inscrição e não até o dia da entrega. Aqui é até o dia da entrega. Serão considerados títulos os relacionados no quadro que nós vimos, que no caso aqui estava abaixo, eu coloquei primeiro, e observando o limite para cada um dos títulos, né?
Os diplomas poderão ser apresentados em cópia autenticada por tabelionato, não serão aceitos protocolos de documentos, ou seja, atestados, certidões ou declarações. Só serão aceitas na versão original se o candidato colou o grau nos últimos 12 meses, porque aí ajuda você, né, nesse tempo que as universidades têm. Se você é recém-formado, você pode, mas se não for recém-formado, não pode não, tá? Se tiver mais de 12 meses, não pode. Os documentos e diplomas relacionados a cursos realizados no exterior somente serão considerados quando vertidos para o português. Nós temos os tradutores juramentados, vários aqui em Salvador. Tem um aqui na Pituba, um outro no Rio Vermelho, eu não sei de outros, mas tem alguns que trabalham com essa tradução, tá? Cada título será considerado e avaliado uma única vez, pontuação máxima que nós vimos naquele quadro. Os títulos a serem avaliados deverão ser encaminhados pelos candidatos até entre 13 de abril a 18 de abril. Não era 20, ó, errei. 13 de abril a 18 de abril. Critérios: fotocópias autenticadas e discriminadas em relação específica, sem rasuras ou emendas, identificada com o nome completo do candidato, assinatura e número de documento de identidade. Por meio de SEDEX, a Fundação Carlos Chagas, aqui é o endereço. Esse material com o qual estou trabalhando aqui com vocês hoje, eu vou disponibilizar na descrição deste vídeo, tá? Então dá uma olhadinha, você vai conseguir baixar o arquivo. Esse documento que eu estou analisando hoje, eu vou apresentar para vocês, na descrição, o meu WhatsApp, para vocês encaminharem um pedido para eu mandar para cada um esse documento, tá? Se você quiser esse documento, basta mandar para o WhatsApp 71992941069 e eu encaminho para você este resumo do edital. Aqui com o endereço da Fundação Carlos Chagas. Vamos aqui continuar. Critérios de desempate. Mesmos critérios, tanto para professores quanto para coordenadores. Nós temos só esse aqui que os coordenadores não apresentam, porque são os conhecimentos interdisciplinares e estes não são cobrados para os coordenadores. Mas o primeiro critério de desempate é a maior nota da discursiva, depois a maior nota na específica, depois a maior nota na prova de conhecimentos gerais. Vejam que só vai ser a maior nota da interdisciplinar quando for para professores. Tiver a maior idade, observando a data de nascimento, considerando dia, mês e ano, e tiver exercido efetivamente a função de jurado no período entre a data da publicação da Lei Federal 11.689, ok? Bom, gente, vamos aqui. Publicação de todos os resultados do concurso, 3 listas. Primeira lista: ampla concorrência, negros e deficientes. Segunda lista, habilitados com deficiência. Terceira lista, habilitados como inscritos como candidatos negros. A homologação ocorrerá no prazo máximo de 20 dias, contando da publicação do resultado final. Então, você vai ter que ter já essa documentação em mãos, tem que estar preparado para fazer os exames admissionais, inclusive. Vamos lá, gente boa! Do provimento dos cargos. Identificar e fazer o levantamento dos documentos necessários à posse. É um checklist isso aqui, tá? As vagas serão preenchidas segundo a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Então, você é classificado, você é chamado, convocado lá, identifica qual é a área, é direcionado para a área. O candidato deverá declarar a sua opção de lotação, que é Salvador. Mas em qual bairro de Salvador? De lotação segundo sua ordem de preferência, dentro dos municípios que compõem o núcleo territorial de educação, para o qual concorreu considerando a disponibilidade de vagas. Aqui você tem a observação: o candidato que não declarar a sua opção de lotação ou não tiver interesse nos municípios disponibilizados para a opção será lotado a critério da administração. Mas esse candidato tem o direito de desistir da nomeação. Não fica claro no edital se ele pode desistir desta nomeação e requisitar final de lista. Não fica claro. Eu não consigo passar para vocês essa informação tão definida, mas ao longo desse processo
de preparação, eu procurarei identificar de forma mais minuciosa este ponto. Se você pode recusar aquela nomeação e requisitar uma próxima nomeação. Eu não sei informar porque não ficou claro no edital. Atribuições para o cargo. É o que é o praxe, né? Participar da elaboração da proposta pedagógica, elaborar e cumprir plano de trabalho, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de aprendizagem, colaborar com as atividades de articulação da escola, atuar em projetos, exercer outras atribuições concernentes, correlatas e afins, tá? As atribuições para coordenador pedagógico. As de praxe, coordenar o planejamento, articular a elaboração participativa, acompanhar o processo, avaliar resultados, estimular, articular e participar da elaboração de projetos, elaborar estudos, elaborar, acompanhar e avaliar em conjunto com a direção da unidade escolar os planos, os programas e os projetos, promover ações que otimizem as relações interpessoais, propor e planejar ações. Eu fiz um compacto, que são muitas atribuições do coordenador. Conteúdo programático. Agora sim a coisa ficou muito legal. Conteúdo programático, educação brasileira, temas educacionais e pedagógicos. Esses conteúdos servem para todos os cargos, sejam para professores ou para coordenadores. Quando for exatamente professor, eu vou frisar. Quando for exatamente coordenador, também eu vou frisar, ok? Vamos lá. As diferentes correntes do pensamento pedagógico brasileiro e as implicações na organização do sistema de educação brasileiro. A didática e o processo de ensino-aprendizagem, planejamento, estratégias, metodologias e avaliação de aprendizagem. Isso aqui é muito interessante porque é uma discussão muito saudável. Eu acho que é muito interessante você estar participando de um curso preparatório, porque são conversas que na nossa prática do cotidiano a gente acaba não tendo, não é? Então é importante nos depararmos com esta análise acerca do fazer educação. Este momento aqui é para o fazer educação, para você imergir no fazer educação. E emergir sendo um outro docente, tendo um outro reconhecimento. São tópicos muito interessantes em um momento de reformulação. Nós tivemos em setembro a reformulação do ensino Fundamental 1 e 2, e nós vamos ter a reformulação do ensino médio. Isso é importante, gente, fica antenado. As teorias do currículo, as contribuições da psicologia da educação para a pedagogia e implicações para a melhoria do ensino e para ações mais embasadas da ação profissional docente no alcance do que se ensina aos indivíduos. Os conhecimentos socioemocionais no currículo escolar, a escola como espaço social. Nós temos aqui as diretrizes curriculares nacionais para a formação dos docentes. Aspectos legais e políticos da organização da educação brasileira, políticas educacionais para a educação básica, as diretrizes curriculares nacionais, etapas e modalidades. Vocês acabam, inclusive, se deparando com o que o Estado tem feito para a educação brasileira. Nós tendemos a reclamar, a dizer que o Estado não faz nada, mas tem feito muita coisa. Graças a Deus, o país é enorme e muito tem se conquistado a passos lentos, mas temos sim caminhado, tá? A interdisciplinaridade e a contextualização no ensino médio, os fundamentos de uma escola inclusiva. Isso aqui é importante. O professor acaba achando que está fazendo um trabalho interdisciplinar e faz um trabalho multidisciplinar. Tem uma diferença entre interdisciplinar e multidisciplinar e transdisciplinar. Esse debate é importante em sala de aula. Eu também vou assistir essas aulas de Suzane Maranduba, não vou perder. Eu realmente quero me aprofundar nessa prática, né? A prática da docência é importantíssima para a nossa vida. Educação em trabalho, trabalho como princípio educativo, Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, olha o tema do Enem, educação para as relações étnico-raciais do decreto número 65/810, nós temos legislação educacional, isso aqui é para professores e coordenadores, tá? Constituição Federal de 1988, LDB atualizada até 30 de setembro de 2017, super, tá? Super modernizada, super atualizada. Estatuto da Criança e do Adolescente,
e o Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia. Elementos, legislações importantíssimas. E aí você tem a inclusão de noções de igualdade racial e de gênero, que eu acho que é um avanço para a nossa sociedade. Vários textos, vários decretos relacionados justamente à igualdade racial e de gênero, começando aqui pela nossa Constituição Federativa de 88, artigo 1, 2, 3 e 4. E 5, do artigo 1 ao 5º, com exceção do artigo 2. Constituição do Estado da Bahia, importantíssimo. Nós frisando aqui a Lei 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial. A lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, a lei que tipifica os crimes resultantes do preconceito de raça ou de cor, o decreto, que é uma Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, o decreto federal, que é uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Olha as temáticas, gente, olha que coisa fantástica. Nos obrigar a estudar isso é quase o que ter de nós um agradecimento. A gente precisa agradecer realmente, porque é perceber o que na legislação tem mudado para contemplar as minorias. E é importante que um professor debata acerca dos direitos, das igualdades e desigualdades que nós temos no nosso país. Também para noções de igualdade racial, nós temos a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, o Código Penal Brasileiro, o artigo 140 do Código Penal Brasileiro, não é todo o Código Penal Brasileiro, que teve uma reformulação recentemente. Aqui é só o artigo 140. A Lei 9.455, que é o crime de tortura. A Lei 2.889, que define e pune o crime de genocídio, olha, que está a população indígena. A Lei 7.437, que é a Lei CAO. A Lei Estadual 10.549, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, alterada pela Lei Estadual. A Lei Federal 10.678, que é referente à Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Gente, temáticas importantíssimas, é para nós agradecermos. Não lembro, e você pode acessar aqui o site do INPA, cursoimpa.com.br, e identificar os docentes. São 2 docentes de legislação muito, muito interessantes, o professor Omar e a professora Vanja Luciano, tá? Pessoas com as quais eu já trabalhei, Vanja, eu já trabalhei durante muito tempo, a Suzane Maranduba também, de conhecimentos pedagógicos, já trabalhei durante muito tempo, são profissionais super qualificados. Boto minha mão lá. Aqui só para professores, os conhecimentos interdisciplinares. Vamos lá ver. Ó, que lindo, gente, que bonito. Linguagem, texto e contexto nos signos verbais e não verbais. Tô montando para vocês não têm noção, não. É um curso todo especial, O curso online, inclusive, ele começou a ser gravado já com foco neste parâmetro aqui. Na próxima semana, já a disponibilização de nossa primeira aula. A cada semana disponibilizaremos uma aula. Não é uma carga horária astronômica, absurda, e até fevereiro você vai ter toda a carga horária lá disponibilizada com a liberação de um vídeo por semana até eu esgotar a carga horária prometida lá pela nossa programação, tá? Dá uma olhadinha na programação, tá muito legal. Aqui o site do INPA, deixar aqui já, permanente, o site do INPA, para que vocês consigam dar uma bisoiada nesse curso que está todo amarradinho. A intermediação entre linguagem verbal e não verbal no processo de constituição do texto de discurso, a linguagem das ciências e das artes e seu entendimento como chaves à compreensão do mundo e da sociedade, a linguagem das ciências humanas no processo de formação das dimensões estéticas, éticas e políticas do atributo exclusivo do ser humano, a linguagem
linguagem das ciências e das artes e as aplicações do pensar filosófico a partir do Renascimento tem muita relação com sociologia, filosofia, artes, uma relação mais explícita. Mas, ao longo do processo de conhecimentos interdisciplinares, você também trabalha com a relação da linguagem e das ciências naturais, tá? Então, você tem uma correlação bem bacana aí. A linguagem das ciências e das artes, eu já falei, a linguagem das ciências, das artes e da matemática, sua conexão com a compreensão e interpretação de fenômenos das diferentes áreas das relações humanas, como a natureza e com a vida social. A linguagem das ciências e das artes e sua relação com a comunicação humana, o significado social e cultural das linguagens, das artes e das ciências naturais humanas e suas tecnologias e as linguagens como instrumentos de produção de sentido e ainda de acesso ao próprio conhecimento, sua organização e sistematização. Isso aqui não é lindo, gente, pelo amor de Deus? Fiquei assim... babando. Gente, o curso está muito legal, está muito redondo, estou muito empolgada. Conhecimentos específicos para coordenador, tá? Para coordenador pedagógico. O projeto político-pedagógico, marco para a autonomia da unidade escolar. Tem duas vertentes, tá? Esse conhecimento específico dos coordenadores. Uma vertente que prioriza o projeto político-pedagógico e uma vertente que prioriza a interdisciplinaridade. Então, são duas vertentes que comunicam com o conteúdo geral ligado à educação e também um pouquinho com o conteúdo geral ligado a conhecimentos interdisciplinares. O professor analisando a prática em si e o coordenador analisando as metodologias. Então, o que está relacionado ao projeto político-pedagógico, vinculando, é o marco para a autonomia da unidade escolar, sua construção coletiva e sua implementação na escola, o projeto como diretriz para o planejamento da organização e desenvolvimento do currículo escolar, entender o que é um projeto político-pedagógico. Isso é muito fundamental, porque o professor às vezes não sabe. O projeto político-pedagógico da minha escola não sabe nem o que é um projeto político-pedagógico. Nesse momento, o coordenador ele vai imergir nesse universo do projeto político-pedagógico, fazendo um diálogo com a legislação, com os conhecimentos ligados à educação. O projeto político-pedagógico como guia para a participação, gestão colegiada e ambiente das representações da democracia. O projeto político-pedagógico como dispositivo institucional a favor, interação, integração e reinvenção das práticas pedagógicas. O projeto político-pedagógico à luz da LDB, vigente, estratégias convergentes para a cultura organizacional de uma escola que se preocupa com a finalidade dos saberes no cotidiano da vida dos estudantes e nos seus grupos de interação social. Então, pega a educação, apresenta o que se vê em sala de aula, mas conecta com o que está em casa. Então, essa relação está voltada aqui ao segundo momento do conteúdo relacionado ao coordenador pedagógico, que são as implicações interdisciplinares. Porque no momento que o menino vai para a sala de aula e vê química só na sala de aula, e não percebe a relação da química com a física, com a dinâmica de sua vivência, ele não consegue perceber a prática. Então, essa relação da interdisciplinaridade ela é fundamental para ligar as implicações da interdisciplinaridade no processo de ensino e aprendizagem na formação dos profissionais, dilemas, desafios e perspectivas, porque a gente não sabe, às vezes, trabalhar com interdisciplinaridade, né? A interdisciplinaridade é perspectiva de um novo paradigma para o trabalho docente em sala de aula. A interdisciplinaridade, seu foco para a organização de conteúdos em áreas de conhecimento. A interdisciplinaridade é a interação entre conhecimentos, a comunicação entre saberes escolares. A interdisciplinaridade como estratégia pedagógica para a renovação da didática. Então, você perceba que dentro do critério relacionado às específicas do coordenador pedagógico, nós temos duas vertentes, projeto pedagógico, projeto político-pedagógico e o projeto ligado à interdisciplinaridade, ok? E a relação, as relações interdisciplinares, que são mais relações metodológicas, didáticas, de concepção do conhecimento do saber. Belezinha? Vamos aqui. Eu não podia deixar de falar sobre a minha área. Bom, o que eu estou querendo fazer? O que eu estou querendo fazer não? O que eu formatei para os profissionais ligados à letras? Se você não é de língua portuguesa, pode adiantar
aí um pouquinho, você vai identificar quando eu parar de falar sobre língua portuguesa. Vou abrir esse parênteses aqui porque eu estou com um curso especial para profissionais de língua portuguesa, um curso online para profissionais de língua portuguesa. Não vou conseguir explorar todos os tópicos, mas cerca de 70%, 80% dos tópicos que aí estão, eu vou explorar com vocês, vou analisar, vou estudar, vou aprofundar. E isso não vai ser importante somente para o concurso, não. Porque eu tive muita carência na época de minha faculdade, final de faculdade, início de prática em sala de aula, eu tinha muita carência da troca. Não conseguia encontrar um curso que falasse o que eu queria, identificasse português da maneira mais aprofundada, mais... identificando metodologias didáticas, fazendo uma prática, resolvendo questões. Então, esse curso aqui é um curso perfeito para você, que tem essa mesma ânsia que eu tive na época de minha faculdade e na época do início de minha vida profissional. E, neste momento, nós temos uma intenção, que é justamente a de trabalhar uma prova para concurso público ligada a professores. Neste caso, portanto, vou oferecer no SCA, e já não é concurso ímpar, é com SCA. Então, eu elaborei uma proposta, metade da proposta já está pronta no meu site, que você só vai precisar acessar e assistir. E a outra metade eu vou preparar exclusivamente para este edital, para este concurso. Portanto, meus caros amigos e amigas, professores de língua portuguesa, vem comigo, manda mensagem para o meu WhatsApp, vou repetir, 71992941069, e você vai poder fazer esse curso especialmente feito para você. Uma parte ligada à literatura brasileira e baiana, linguagem literária, o barroco no Brasil, o arcadismo no Brasil, o romantismo e a poesia e a prosa no Brasil, escola literária longa pra caramba, realismo, naturalismo, escola literária fantástica, parnasianismo no Brasil, simbolismo, escolas literárias mais rápidas, mas com muita expressividade. O simbolismo, ele influenciou bastante Cecília Meirelles. Olha, Cecília Meirelles, nossa poeta mais lida. A Revolução Artística do início do século XX, o pré-modernismo no Brasil, o modernismo no Brasil, poesia e prosa, aí nós temos Drummond, Cecília, Clarice, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Murilo Mendes, Jorge Lima, Ave Maria, gente, é gente demais, gente boa demais, Vinícius, o pós-modernismo no Brasil, com várias publicações de poesia marginal. Gente, pelo amor de Deus, essa parte eu acho que eu vou realmente me divertir bastante em fazer. Não vou conseguir, como eu indiquei, não vou conseguir apresentar 100% do edital, mas cerca de 75%, 80% garanto para vocês. Vamos nos esforçar para darmos conta dos 100%. Mas 75% eu garanto. Autores baianos, olha, Gregório, Frei Francisco Xavier, Luiz Gama, Castro Alves, Xavier Marques, Jorge Amado, Camilo de Jesus Lima, Adonias Filho, gente, coisa linda, Descóredes Maxiliano, que é o mestre Didi, Heberto Salles, Dias Gomes, Eudásio Tavares, João Ubaldo, Antônio Torres, Aleilton Fonseca, expressões, nomes de peso da literatura baiana. Vou trazer uma convidada especial para dar aula desses poetas aqui, tá? Pessoa muito, muito, muito maravilhosa. Vocês vão gostar bastante. Eu só vou revelar o nome quando ela aceitar, né? Terceiro ponto do conteúdo programático da específica de língua portuguesa é o ponto ligado à leitura, compreensão literal, relações de coerência, ideia de coerência. Esse acento já estava lá no edital. Copiei, colei e acabei não retirando, mas no edital tem, na versão original, o acento. Depois do novo acordo ortográfico não tem mais acento. Mas eu acabei não retirando, né? Perdão. Ideia de coerência, ideia principal, detalhes de apoio, relações de causa e efeito, sequência temporal, sequência espacial, relações de comparação e contraste, processo de letramento, relações coesivas, referência, substituição, elipse, repetição, indícios contextuais, definição, exemplo modificadores, recolocação, estruturas paralelas, conectivos, repetições de palavras-chave. Isso aqui já tem no site, já tem na plataforma de membros, no curso especial do SCA, tá? Este é do SCA. O completo para as disciplinas básicas é em parceria com o curso ímpar. O específico para professores de língua portuguesa é com o SCA, porque eu já tenho um
material muito vasto para vocês. Relações de sentido entre palavras, sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia, campo semântico, compreensão interpretativa, propósito do autor, informações implícitas, distinção entre fato e opinião, organização retórica, generalização, exemplificação, descrição, definição, exemplificação, especificação, explanação, classificação, elaboração, por fim, neste aspecto de leitura, seleção de inferência, compreensão crítica. Aqui é uma análise de interpretação de texto. O curso de interpretação de texto que eu tenho disponível para vocês é um curso muito aprofundado, muito bacana. Acredito que vocês vão gostar bastante. E ao longo desse processo, até o dia da prova, eu vou gravar vários outros materiais. Fica esperto, tá? Vamos aqui. Quarto tópico, aqui eu acabei copiando produção do governo do estado da Bahia, mas o quarto tópico, textos, gêneros textuais, tipologia textual, novo acordo ortográfico, recurso estilístico, estruturais, aspectos textuais, gramaticais e convenções da escrita, fatores constitutivos de relevância, coerência e coesão. Isso aqui também já está disponível para você estudar, aprofundar, tem muito material, gente. São mais de 100 horas de material de língua portuguesa para você correr atrás não, ficar à frente do seu prejuízo. O quinto tópico é análise linguística, também é o aspecto gramatical mais pesadinho, está todo lá disponível nos módulos de morfossintaxe, sintaxe, e tem um módulo que eu identifico como sintagma, que ele cobra aqui neste tópico. Olha os conteúdos: norma culta e variedades linguísticas, a relação entre a oralidade e a escrita, a linguagem da internet, aspectos gramaticais, estrutura da frase, modos de construção de orações segundo diferentes perspectivas de ordenação, estrutura do vocábulo, adoro esse módulo, é na parte de formação das palavras em ortografia, flexão dos vocábulos, seu valor e significação dentro de frases, aspectos normativos, regra padrão de concordância, regência e colocação, emprego de certas formas de palavras, modos verbais, aspectos verbais, pronome relativo, conjunção, pronome tratamento, pontuação, ortografia, descrição linguística, unidades linguísticas, orações, sintagmas, aqui 2 aulas super especiais, mas que eu vou refazer ao longo desse período até fevereiro, palavras, morfemas, categorias semânticas, gênero, número, tempo, modo, aspectos, classificação dos vocábulos, processo de coordenação e subordinação, funções sintáticas e papéis semânticos. Gente, isso aqui tudo tem já disponível para você. Para você estudar, para você se aprofundar, para fazer exercício. Tem um banco de questões bem interessante de várias bancas, não somente da FCC, mas de várias bancas que você pode também ir aprofundando, bem bacaninha. Qualquer dúvida, manda aqui para o meu WhatsApp 71992941069, esclareço para você qualquer tipo de dúvida que você tenha. Nós temos aqui, por fim, no fim dessa canção, a tabela com os códigos da cidade, tá lá no edital, simples para você dar uma olhadinha. E também, eu adoro essa boneca, aqui a tabela com o cronograma. Você precisa ficar muito atento ao cronograma. Não dá para ler, porque eu só coloquei mesmo para mostrar que tem a tabela do cronograma, tem as datas específicas lá, todas bonitinhas para você acompanhar, para não perder prazo de recurso. Gente, o resultado da discursiva sai, você tem que entrar com recurso, caso deseje aumentar a nota, não tenha tirado a nota máxima, deseja ali aumentar a nota. É interessante, o recurso sempre leva muito pouco tempo, de 24 a 48 horas, então não é para a gente ficar realmente de boquinha aberta para comer mosca. Eu fico por aqui nesta análise breve do edital para professores do Estado da Bahia 2017, para iniciarmos o nosso vínculo com o Estado a partir de 2018, com um pouquinho mais de tranquilidade, de paz no coração. E com muita gratidão, me despeço de vocês agora. Beijos!